Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar agora sobre leis, né? Mais leis. Por isso que nós estamos no livro de Levítico. E essas leis são sobre os animais limpos, os impuros, puros e impuros, né? Nós vamos também falar hoje a respeito de algumas leis de convivência, que era em relação, por exemplo, à purificação da mulher depois do parto, acerca da lepra, nós vamos também falar no dia de hoje. Então, temos muita coisa hoje no devocional. E é importante, né, que você tenha em mente o contexto que eles viviam, tá? O povo estava em peregrinação no deserto, ali não havia medicina, não tinha condições, né, de higiene tão adequada. Você tem que pensar nisso, né? A questão da higiene sanitária. Então, eles estavam de um modo emergencial, em transição, em viagem, né? Imagine o calor do deserto. Então, você tem que levar em consideração todos esses pontos, para que você entenda, muitas vezes, algumas proibições de Deus a respeito dessas leis, né? E era a forma que o Deus tinha de poupar o povo, muitas vezes, de peste, de doenças, de calamidades, né? Que poderiam, de repente, até dizimar o povo inteiro. Então, Deus traz leis, proibições, né? Porque não havia naquela época uma cultura que fosse possível o povo entender a circunstância que eles estavam vivendo e aquilo que podiam ou não podiam. Então, de uma forma simples, Deus traz as leis, né? Que era para doutrinar o povo, para fazer com que eles andassem naquele tempo de forma consciente, né? Falou o Senhor Moisés e Arão: dizei aos filhos de Israel que são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E aí ele vai começar a trazer alguns exemplos, né? Todos os que têm unha fendida, o casco se divide em dois, rumina entre os animais, esse comerás. Destes, porém, não comerás dos que ruminam ou dos que têm unha fendida, no caso o camelo, que rumina, mas não tem unha fendida. Esse vos será imundo. O alganaz, né? Então, o camelo você conhece, talvez não tenha aqui na nossa cultura ocidental, né? Mas nós temos várias fotos, ou até você viu em diversos filmes. Agora, alganaz. Você tem ideia do que é uma alganaz? É um tipo de um roedor, tá? Então, por que o alganaz? Porque ele rumina, mas ele não tem unha fendida. Este vos será imundo. Lebre, né, parecida com um coelho, porque rumina, mas não tem unha fendida. Este vos será imundo, né? Então Deus ainda vinha com os detalhes, com os exemplos, para que o povo tivesse certeza daquilo que eles deveriam comer, daquilo que eles deveriam considerar como puro ou impuro, né? Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas este não rumina, este vos será imundo. Então, nós sabemos que até os dias de hoje, o povo de Israel não come carne de porco, né? Então, se você quer saber um pouco mais a respeito disso, eu quero indicar aqui Aline de Israel, né?
É Israel com Aline, é um canal de uma brasileira que mora lá em Israel, ela é descendente, ela é filha de israelense, né? E ela está lá, casou, tem filhos e ela traz muitas curiosidades a respeito de Israel. As festas, inclusive, tem Israel com Aline explicando sobre as festas, sobre os lugares, e ela tem também falando a respeito por que o judeu não come o porco, né? Então não tô aqui ganhando nada com isso, mas aquilo que é bom, eu gosto de compartilhar aqui com você. E o canal da Aline é maravilhoso, né? Então, se você quer saber um pouco mais a respeito disso aqui, segue lá a Aline ou vai lá no canal da Aline, né? Israel com Aline, aqui no YouTube, e você pode, né, tirar muita dúvida aí, de repente, né, ter um conhecimento a mais da prática daquele povo, da prática do povo de Israel, do hebreu, né? Que a Aline fala com muita propriedade. E aí ele fala: de todo animal que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatana e escama, nos mares e nos rios, este vocês vão comer. Porém, todo o que não tem barbatana nem escama, nos mares, nos rios, e todos que os enxameiam na água, e todos os viventes que hão na água, estes serão para vós abominação. Servos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todos que na água não tem barbatana ou escama, será para vós outros abominação. Hoje nós temos, né, diversos frutos do mar que são comidos, né? Hoje já sabe, né, qual que é. Por exemplo, há muita contaminação com alguns, né, peixes, com alguns mariscos, né? Alguns mariscos se come desde que muito bem cozido, porque ele tem algumas substâncias que são extremamente tóxicas. Então, olha o cuidado que Deus tinha com o povo naquela época, trazendo estas proibições, poupando eles, né, de terem dano contra a sua integridade física, dano na sua saúde, já que eles estavam, né, num deserto com toda aquela estrutura básica, bem básica, né? Não tinham geladeira, não tinham freezer, né? Tudo era muito precário, né? Não tinham ali muitas coisas que poderiam ser usados, né, para conservação de alimento. Eles tinham que viver aquele básico naquelas, atendendo aquelas prioridades, e Deus foi muito zeloso para com este povo. E aí nós vamos ver: mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outro abominação. Antes disso, ele vai falar também de algumas aves, né? Lá no versículo 13. Das aves estas abominareis e não se comerão, e serão abominação. Águia, quebrantoso, sabe o que é esse quebrantoso? É abutre, é aquela ave, abutre, né? Quebrantoso, águia marinha, o milhano, o falcão, segundo as suas espécies, todo corvo, segundo as suas espécies, avestruz, corujas, gaivota, gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, né? A gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie. E inclusive o morcego, né? Traz todo aqui, todo inseto que voa ainda sobre os 4 pés, tudo isso era imundo, era abominação, eles não poderiam comer, né? Então ele vai trazer também sobre a questão dos insetos. E aí deles comerei estes. Então Deus vai abrir algumas exceções, né? Que eu acredito que eram
alguns que poderiam ser comidos, iam ser proteínas valiosas para eles, que não traziam risco à saúde. Olha lá, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Então, nós podemos ver, né, que João Batista, ele se alimentava, né, com gafanhotos e mel silvestre, né? Então, aqui nós vamos ver o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós abominação. Então, ele traz detalhado, né? E, inclusive, até que aqueles cadáveres, né? E que eles deveriam, inclusive, lavar as suas vestes e se tornar imundo até a tarde, né? Ter um período aí de purificação. E esses vos serão imundo entre os enxames de criaturas que povoam a terra e domina, o rato, o largato, segundo a sua espécie, o crocodilo, a largatixa, o largato da areia, o camaleão, esses todos serão imundo, né? Enxames esses de criatura, qualquer que tocar, estando morto, será imundo até a tarde. Então, era proibido comer e também tocar, né? E aí nós vamos ver... e tudo aquilo que cair, qualquer dele, estando eles mortos, será imundo, será dentro de um vaso, por exemplo, de madeira, de vestes de pele, né? Então, eles deveriam também considerar se esse animal caísse morto nesse objeto. Então, Deus trazia instrução aqui, que deveria ser metido na água, né? Ser lavado, e Deus traz todas as ordenanças, inclusive em relação a objetos de barro, né, que era muito utilizado naquela época. Quando cair dentro deles, tudo que houver neles será imundo, e o vaso quebrareis, né? Então, Deus traz aqui os detalhes. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo litro que se bebe em todo vaso será imundo. Se o quê? Se cair um desses insetos, desses animais, né, dessas aves, morto ali, aquilo tudo seria considerado imundo. E aí nós vamos ver, porém, a fonte ou cisterna em que se recolhe as águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Por quê, né? Aqui fala-se de fonte e cisterna porque são abundantes águas, elas se renovam, né? Então não haveria ali risco, né? Esperaria um tempo e poderia sim utilizar. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente do semear, esta será limpa, né? Porque a semente, ela sempre vai estar ali revestida. E aí, quando ela quebra, né, de dentro dela sai o embrião. Então, se morrer algum animal de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavrará suas vestes, será imundo até a tarde, e quem levar o seu corpo morto, lavará suas vestes, será imundo até a tarde, né? Então, requerendo aí um período de purificação. Se qualquer tipo de larva ou se qualquer tipo de bactéria tá por ali, né? Até o sol, né? Vai dar um jeito ali de queimar aquilo, né? E a pessoa ficar purificada. Todo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre os 4 pés, que tem muitos pés, entre todo o enxame de criatura que povoa a terra, não comereis. Então, ele vai trazendo os detalhes aqui. Depois, no capítulo 12, ele vai falar sobre a purificação da mulher depois do parto. No nosso dia, o resguardo. Você já ouviu essa palavra? Os antigos guardavam muito bem os resguardos, né? E isso era o segredo da longevidade da mulher, da saúde da mulher. Hoje, muitas vezes, nós vimos essas crendices por alguém, né?
sendo banalizado, né? Claro que tem sim alguns exageros, mas tinha algumas coisas que é comprovado, né? E Deus aqui já trazia alguns detalhes da necessidade da mulher guardar esse tempo, né, para preservar a sua própria saúde. Então, para Deus, né, trazer de uma forma mais simples para o povo, ele colocava que a mulher, né, após conceber e tiver um menino, ela será imunda por 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Olha só. E no 8º dia se circundará o menino a carne do seu crepúsculo, né? Depois ficará ela 30 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, não entrará no santuário, até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas. Como da sua menstruação, depois ficará 60 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, uma pombinha, uma rola, por oferta do seu pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor a sua mulher, fará expiação, a ela será purificado do fluxo do seu sangue. Esta é a lei daqui der à luz menino ou menina. E aí você vai falar, era pecado dar à luz para poder oferecer sacrifício? Não, mas com certeza, né, nós somos passíveis todos os dias, né, de pecar, né? Por pensamento, por palavras, por atitude. Então, se essa mulher nesse período, né, muitas vezes por dor, por incômodo, murmurava, né, ficava mal-humorada, né, tratava os outros mal, sabe lá o que se acontecia, né, com essas mulheres. Elas faziam toda a sua purificação, tinham o seu resguardo ali preservado, ofereciam um sacrifício, né, diante do Senhor e tinha todas as suas culpas, todos os seus pecados perdoados. E ela estava pronta para prosseguir, né? E aí nós vamos ver a lei a respeito da lepra, né? Então, hoje nós podemos ver que a lepra é reconhecida, ela é tratada pelo SUS, né? Ela tem cura, né? Eu falo SUS aqui no Brasil, né? Em outros lugares, né? Também tem tratamento, claro. Aqui no Brasil, ele tem o tratamento garantido pelo SUS e ele tem cura. E talvez você não conheça, né, a lepra, porque ela tem um nome científico, né, que ela é hoje reconhecida como uma doença, mas pelo seu nome científico, que é hanseníase. Talvez você também já tenha ouvido até propaganda na televisão falando a respeito dessa doença. Ela é infecciosa e ela é crônica, né? Então, imagine se não fosse tido com tanto rigor naquela época, como ela se proliferaria. Ela não tinha cura naquela época, então ela deveria, sabe, ser muito bem ali cuidada, né? Aos olhos de muito, era como um câncer. Hoje o câncer é tratado, a hanseníase naquela época também era tratada, mas era, na verdade, um fantasma que assolava, né? E aos primeiros vestígios deveria se tomar providências urgentes, né? Como o câncer nos dias de hoje, né? Qualquer câncer, a chance de cura se dá quando o diagnóstico ele é precoce, ele é logo ali no início. A pessoa tem uma gama, né, de tratamentos aí para se ver livre desta doença. Então, só para que você tenha uma ideia, né? E a hanseníase, ela começava com manchas, né? Manchas esbranquiçadas na pele, muitas vezes. Então, as pessoas precisavam ficar atento. Esse é o primeiro sintoma.
mas a partir daí ela avança e ela causa formigamento, ela causa choques, cãibra nos braços, nas pernas, a pessoa perde a sensibilidade nos membros, nas mãos, nos pés, né? E nós vamos ver que vai saindo caroço, inchaços por todo o corpo, ela causa fraqueza muscular. Olha a complexidade da hanseníase, né, da lepra. E se não tratar, ela tem sim fissuras na pele, né? A pessoa é afetada não só na pele dela, no corpo dela, em todo o corpo, mas também no psicológico dela, né? Então, nós vamos ver que é necessário aí um tratamento rigoroso. E hoje, por conta do avanço aí da medicina, a pessoa detectando ali a hanseníase, né? Com 15 dias ela já tem aqueles sintomas controlados e impede o avanço da doença. Então, tirando esses esclarecimentos, né? A lei a respeito da lepra é bem cumprida, né? Me disse o Senhor a Moisés e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, manchas lustrosas, e isso nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdote. Então, quem é? Não tinha médico naquela época. Então, o sacerdote, ele fazia este papel, né, investigatório, este papel de dar instrução, de acolher o povo, né? Não só no sacrifício, né, espiritual, mas também, né, no cuidado do físico, no cuidado da saúde, né, emocional, da saúde física e da saúde espiritual, claro. E aí o sacerdote ia examinar a praga na pele e o pelo da praga, né, tornou-se branco, a praga parecia mais profunda do que na pele, já ter atingido a carne. Se a praga é lepra, o sacerdote ia examinar e ia declarar que essa pessoa estava imunda. E aí nós vamos ver que essa pessoa, ela era retirada ali do meio da congregação, ela ficava fora do arraial, ela ficava afastada, né? E ela ficava ali para ver, né, como que ia se comportar aquela lepra, né? Ela recebia ali as instruções. Ao 7º dia, o sacerdote ia examinar, na sua opinião, se a praga tiver parado e não tiver estendido na sua pele, então o sacerdote encerrará por outros 7 dias, né? Então tinha aqui todo um detalhamento. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Repetido isso também no versículo 9, né? E aí nós vamos ver que ele vai trazer todos os detalhes, né? Se a lepra se espalhar no todo a pele, cobrirá a pele que se tem a lepra, desde a cabeça até os pés. Quando podem ver os olhos do sacerdote? Então, este o examinará, e se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará. E se este o examinar, e se a lepra cobriu toda a sua carne, né? O que tem mancha, a lepra tornou-se branca, o homem está limpo, né? Então, os detalhes aqui que Deus ia mostrando, né? A questão da contaminação que poderia existir, o tempo de contaminação. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarará imundo. Carne viva é imunda e é lepra, né? Então, se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote. Este o examinará, e se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo que tem lepra, o que tem a praga, e este estará limpo. Então, ele vai trazendo todos os detalhes aqui, né? Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se estendendo, é cicatriz da úlcera. E o sacerdote, pois, declarará ele limpo, né? E aí nós vamos ver quando a pele houver queimadura de fogo
e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca, tirará o vermelho ou branco, o sacerdote examinará. Se o pelo da mancha lustrosa tornou-se branco, a ela parece mais profunda do que a pele, é lepra, que brotou na queimadura, né? Então, ela poderia vir junto com outros problemas de saúde. Então, Deus vai trazendo nos mínimos detalhes, né? Para que o sacerdote tivesse segurança na hora de examinar aquela pessoa, né? Então, leia com detalhes, né, a respeito disso, lembrando sempre do contexto em que esse povo vivia. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.